Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de maio, estamos na segunda-feira da quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. E isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isto, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Meu irmão, minha irmã, Pedro tinha batizado o pagão Cornélio, dispensando-o de primeiro se fazer circuncidar. Tratava-se de uma decisão que teria consequências para o futuro. Aos pagãos não será exigido que primeiro se submetam à observância da lei judaica e da circuncisão. Quando os outros apóstolos ficaram sabendo desse gesto decisivo de Pedro, exigiram dele explicações. Pedro era a autoridade máxima da igreja e o primeiro dos apóstolos, mas ele não agia independentemente nem arbitrariamente por conta própria. Por isso ele precisa dar as razões que o levaram a dar esse passo tão importante. Pedro justifica-se e conta como tudo aconteceu, quais foram os passos dados até o batismo de Cornélio e de sua família. E Pedro argumenta: se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor-me à ação de Deus? Foi assim que os outros apóstolos se tranquilizaram. Eles caíram na conta de que a decisão de Pedro de batizar Cornélio era legítima, pois foi o próprio Deus que impôs à igreja esta abertura do evangelho ao mundo pagão.
Dessa maneira, a missão entre os não-judeus fica autorizada. E foi Pedro que batizou o primeiro pagão. E a igreja de Jerusalém aprovou essa ação de Pedro e a adotou como prática. No fim das contas, foi a igreja apostólica que deu início à missão entre os pagãos. Por isso, o batismo dos pagãos era totalmente legítimo. Rendamos graças a Deus por Ele ter aberto o Evangelho a todos nós.